Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namahe Shri Krishna Lila Katanes Dakshanam Dhare Madhuri Vinashtaiktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrafa Namami Tridandinam Bhakta Shro Manincha Shri Krishna Padabhidritaikarji Chaitanya Lilamrita Sarasaram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi, Nadivami, Tvavina, Iti Vinyayaraditvam, Nayamam Charanatikam. Shri Bhaktivinoda Thakur ki jai, Sai Mahagrantha Jagadharma ki jai. Radhe Radhe. Mandei para todo mundo. Então, deixa. Continuando aqui o Vaiva Dharma, estamos no capítulo 4, intitulado Vaishnava Dharma é Nitya Dharma, é um Dharma eterno. Então, a gente vê que o Lahiri Mahashaya, o Lahiri Mahashaya, que é aquele cantor, né, ele já se entregou para Vaishnava Dasa, que ele às vezes vai ser chamado também de Babaji aqui, né? E eles começaram a falar sobre Sambandha Jnana, né? Que é justamente o relacionamento entre Krishna, as divas e Maya. Então, continuando aqui, eles estão conversando, né? O Lahiri vai falar assim: mestre, agora, por favor, me fale sobre o relacionamento eterno que existe entre esses três que a gente citou agora. E Babaji, que é o Vaishnava Dasa, já está subindo de categoria, digamos assim. Ele fala assim: a diva é uma partícula atômica de consciência. A gente até falou de Anu, Chit, consciência, Chaitanya, inclusive, vem daí, né? Chit. Chaitanya é aquele que é consciente. Prabhupada, ele traz como consciência viva. Assim. Então, ele fala que a diva é essa partícula pequeniníssima, consciente. E Krishna é o consciente completo, que ele vai chamar de Purna Chit. Portanto, a diva é uma serva eterna de Krishna. Esse mundo material é como uma prisão. A gente até falou, né? Durga quer dizer prisão também. Porque é justamente um lugar difícil de sair, como uma prisão, né? Caminhar é duro, difícil, né? Difícil de sair daqui. Então, esse mundo material é como uma prisão para as divas, né? Então, pela força da companhia dessas pessoas santas nesse mundo, uma pessoa repetidamente pratica o canto de Sri Nama, o nome Sri, afortunado, Sri quer dizer beleza também. Devido ao curso de tempo, essa pessoa alcança a misericórdia de Krishna. E quando alguém está situado na sua forma espiritual perfeita, no mundo material, ela absorve graça, né, do serviço a Krishna, a doçura do serviço a Krishna. Esse é um relacionamento confidencial que existe entre essas três realidades fundamentais. Como é que uma pessoa pode realizar bhajana sem este conhecimento, sem saber disso aí, né? Aí o Lahiri fala assim: se o conhecimento é obtido por meio do estudo acadêmico, uma pessoa tem que se tornar um erudito, né? Virar um erudito para se tornar um Vaishnava. Você vê que o Lahiri é interessante, que ele está muito preso ainda nessa coisa da erudição, do prestígio, que é uma coisa que a gente vai ver mais tarde. Era muito forte na Índia, né? Essa cultura bramânica. Aí o Babaji fala assim: uma pessoa não tem que estudar ou aprender nenhuma língua em particular para se tornar um Vaishnava.
A gente vê muito isso também, que as pessoas, como a gente tem muitas línguas, né, tem muitas canções em bengali, em hindi, em sânscrito, muitas vezes em Vrajavasi, que é um dialeto, já não é uma língua. Tem Telugu também. Tem os Alvares, que são do sul da Índia, em Tamil, se não me engano, Tamil Nadu, tem canções em Tamil. Então, são línguas super difíceis para a gente. E muita gente fica meio confuso, prefere um método que seja tudo em português, que não tem que trocar, assim, não é que tem que trocar, mas que você não mude tantos hábitos e assim por diante. A pessoa fica assustada com isso. Apesar disso fazer parte, não é necessário aprender a língua para praticar Bhakti, né? Para entrar nesse negócio. Então o pessoal fica meio... Óbvio que isso também é um mecanismo da mente, né? A mente, ela sempre vai encontrar desculpas para não poder fazer certas coisas, né? Enfim, a fim de dispersar a ilusão de Maya, a diva deve se abrigar aos pés de um guru genuíno, que é um verdadeiro Vaishnava. O guru Vaishnava pode outorgar Sambandha Jnana pelas suas palavras e comportamento. Isso é conhecido como Diksha e Shiksha. Aí o Lahiri fala assim: o que uma pessoa deve fazer após receber Diksha e Shiksha? Diksha é a iniciação formal, né? E Shiksha são as instruções. Uma pessoa, Babaji responde, deve manter uma conduta virtuosa e realizar Krishna Bhajana. Isso é conhecido como Abhideya Tattva. A gente está falando dos 3 tattvas, né? Sambandha, Abhideya e Prayojana. Então, Abhideya, Sambandha é o relacionamento desses 3, que a gente já falou. Abhideya é o caminho para chegar à meta, né, que é a Prayojana. Então, isso é conhecido como Abhideya Tattva, os meios para alcançar a meta máxima, que é, no nosso caso, Radha Krishna Prema, né, o amor por Radha e Krishna. Este tattva tem sido proeminentemente descrito nos Vedas em todos os Shastras. Por isso, Srila Mahaprabhu referiu-se a essa verdade fundamental como Abhideya, né? Abhida, o sentido de caminhar, né? De movimento, Abhi. Lá ele fala assim: ó Divino Mestre, eu me abrigo aos seus pés de lótus. Agora que eu ouvi suas palavras ambrosíacas, né, eu recebi Sambandha Jnana, né? Então, de novo, né, a gente vê que aqui no Javadharma é bom que eles ouvem uma vez e já entendem. O Lahiri está demorando um pouquinho. O Vaishnava Das foi mais rápido. Ao mesmo tempo, para meu espanto, assim, né, todos os samskaras que estão profundamente enraizados em mim, né, samskaras são impressões que são feitas durante nossas vidas, né, que ficam ali, dentro da gente. Então, né, ele está falando que ele tem isso muito enraizado ainda nele, né, que faz com que a pessoa se identifique com sua casta, com a sua educação e o treino, né. Só que ele fala que isso foi dissolvido pela misericórdia do Guru, né. Então, no caso dele, são coisas né, relativamente boas, digamos assim, né. Você pode se identificar com coisas ruins também, tem um gênio ruim, assim por diante. Ele, como materialmente falando, ele vem de uma classe intelectual, né, bem treinado, educado, assim por diante, para ver que isso também pode ser um empecilho
Em geral, as pessoas pensam que é só as coisas ruins, materiais, digamos assim. Às vezes, as coisas boas, às vezes até prendem mais. Né? Às vezes, a algema de ouro é mais atraente que uma algema de ferro. Né? Então, ele fala, agora, por favor, seja misericordioso comigo e instrua-me sobre a Abdheya. Aí o Babaji fala assim, ok, o seu desenvolvimento de humildade é certamente um sinal que Chaitanya, Sri Chaitanya Deva concedeu sua misericórdia a você. Sadhu Sangha é o único meio, Sadhu Sangha, todo mundo sabe, né? Sangam, olha Gama aí de novo, Durga, Gam, Gagam, Sangam. Gam é caminhar para, né? Caminhar para um lugar, e Sa é junto, caminhar juntos. E com Sadhu, né? Sadhu Sangha, caminhar junto com Sadhu. Que é o Sadhu, que dá o sadhana, que dá a prática, para chegar a Sadhya, que é a meta. Então, é legal que todos têm a mesma raiz no sânscrito. Sadhu quer dizer também excelente. Em geral, o pessoal chama sadhu, né? Tem aqueles programas na Índia, o pessoal furando, fazendo aquelas austeridades, chama sadhu, né? Que é uma visão ainda muito parca, né? De quem realmente é um sadhu. Então, sadhu sangha é o único meio da diva se libertar desse mundo. Os sadhus e guru, de forma misericordiosa, nos dão instruções sobre como realizar bhajana. E, na força desse bhajana, uma pessoa gradualmente obtém a meta suprema, que é o prayojana. Sadhana Bhakti é chamado de abhideya. Então, ou seja, a prática que o guru dá para o discípulo, né, vai ser o próprio abhideya, o próprio caminho para chegar ao prayojana, que é a meta. Às vezes o guru ele faz umas concessões, modifica um pouquinho para cada discípulo. Quase sempre é a mesma coisa, né? Mas ele às vezes dá uma modificada dependendo da qualificação do discípulo. Então o guru ele tem esse olhar clínico. Olha, às vezes pedir muito para um não dá muito certo, ele pode desistir, o discípulo às vezes é meio fraco, né? Não tem essa força ainda. Como é criança, existem várias crianças, tem crianças que já nascem com sanskaras, então elas são mais fortes, são mais inteligentes, outros têm mais dificuldade. Então o guru ele tem essa visão, né, maternal, digamos assim. Como a mãe sente, né, às vezes a criança X aí tem certas dificuldades, ele vai dando de acordo com cada discípulo. Então, Lahiri fala assim, por favor, me diga o que uma pessoa deve fazer a fim de Bhagavad Bhajana aparecer. Né? O que a pessoa deve fazer para esse Bhajana surgir? Babaji responde, Hari Bhajana significa Bhakti. Existem 3 estágios de Bhakti. O estágio da prática, o primeiro, alvorecer do amor divino, Bhava, e o estado maduro de amor divino, chamado Prema. Né? Tem ainda subestágios, mas ele dividiu aqui em 3. Então, é até interessante que a gente falou outro dia, perguntaram assim, por que os sannyasis eles usam essa cor açafrada? Então, teoricamente, o sannyasa ele já está, né, muito mais avançado, se dedicando mais. E o ideal seria que ele estivesse mais ou menos nesse estágio de bhava, que ele põe aqui como o primeiro alvorecer, o primeiro brilho. Então, se a gente parar num dia, assim, hoje está muito nublado, não dá para ver, mas num dia assim de sol, sem nuvens, se você acorda antes do pôr do sol, antes da bola mesmo do sol aparecer, você já vê um
no céu azul, o que acontece? Fica uma cor parecida com açafrão. Né? Então, o sannyasi, ele usa essa roupa dizendo que ele está em bhava, ou seja, o sol de prema ainda não pode ser visto, mas está prestes a acontecer. Né? Ele está no estágio pré-prema, quando a gente fala aqui. Né? Então, falta pouco tempo mesmo para o sol de prema dissipar toda a escuridão, mas ele já dissipou boa parte da escuridão, né? Já está no gargalo de prema. E lá ele fala assim, por favor, mistura quais são os diferentes tipos de sadhana e como eles devem ser realizados. Então, no sadhana, que a gente viu também, a gente traduz como prática, mas dana, Hamara Dhanarada, Sri Radha, Sri Radha, Paramadhanarada, Sri Radha, Sri Radha. É uma cançãozinha popular. Né? Paramadhanarada, ou seja, a riqueza suprema, Parama suprema, Dana, riqueza é Radha, Radha. Hamara Dana, Hamara quer dizer nossa riqueza é Radha. Divana Prana, a vida da diva, Radha, Radha, Radha. Então, sadhana, dana, riqueza sai aquela riqueza que tem que ser buscada. Então, sadhana não é simplesmente uma prática, limpo ali o chão do templo, que é bom, eu faço guirlanda, que é bom, cozinho, que é bom, tudo é bom. Mas internamente você não está procurando, por meio dessas coisas, se ocupar a mente, o eu todo, para ver onde está Radharani, né? Onde está Krishna e Radharani, que é a riqueza que meu guru colocou na hora da Diksha. Não é uma coisa formal. O guru, quando ele inicia a pessoa, é até um termo que a gente põe, né? Mas é Diksha, quer dizer, Divyajnana, que é o conhecimento divino. Ksha, como kshatriya, né? É destruir. Então, com esse conhecimento divino, Divyajnana, kshatriya, a ignorância destruída. Quando essa ignorância é destruída, você vê Radha Krishna, nesse sentido aí. Então, onde é que está essa riqueza que o Guru colocou em mim? Quando ele canta o mantra, ele está botando todo o sentimento dele no discípulo. Todo o sentimento que ele tem por Radha e Krishna é colocado no mantra que ele fala. Todo, como a gente gosta de falar, o humor, né, a linguagem Vaishnava, o humor dele está colocado ali. Né? Então, se o Guru ele tem um humor de gopi, ele vai botar junto com o mantra mesmo, mas junto com o mantra ele vai botar aquele sentimento. Se ele tem um sentimento, se ele é um amigo de Krishna, ele vai jogar aquele sentimento ali. E essa que é a riqueza, né, da gente, dele. Na verdade, a riqueza dele que ele passa para a gente. É como um pai que deixa todo o tesouro para o filho. Inclusive, meu Gurudev tem falado que às vezes ele enterra esse tesouro mais fundo e às vezes ele deixa mais perto da superfície. Por isso que às vezes isso pode demorar vidas. Um guru autêntico mesmo, quando ele inicia e a pessoa às vezes não está preparada, às vezes nem naquela vida, fica enterrado esse tesouro. Então, às vezes a gente tem que nascer de novo, nascer de novo. E um belo dia a gente pode começar a cavar. Já tem pessoas que já têm muito sucrito, já fizeram um seva, às vezes. Então, eles cavam e encontram o tesouro muito rápido. Então, resta-nos cavar. Então, ele fala assim, respondendo a isso, por favor, mistura quais são os diferentes tipos de sadhana e como eles devem ser realizados. Babaji Mahasaya fala assim, Sri Rupa Goswami
Estou vendo aqui que todo mundo é Vaishnava, todo mundo conhece, então, Sri Rupa Goswami. Escreveu esse tema de forma muito elaborada no seu livro chamado Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, que é uma maravilha. Eu vou relatar para você em breve, né, na verdade, em resumo, não em breve, né, resumidamente. Existem 9 tipos de sadhana, que é o famoso Shravana, Kirtana, Vishnu Smaranam, Pada, Sevana, Nachana, Vandanam, Dasan, Sakyan, Atma, Nivedana. Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, Pada, Sevana. Então, os 9 principais membros da devoção são ouvir, o mais importante. Né? Depois, o Kirtana, eles põem como cantar, mas não necessariamente cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Kirtana literalmente quer dizer glorificar. Ou seja, você pode falar, Kirtana pode ser falado. Eu estou glorificando Krishna, Krishna é bonito, Krishna assim, sabe? Estou glorificando a Krishna. Então, Kirtana não é exatamente só cantar mesmo. Depois vem lembrar de Krishna. Vishnu Smarana. Então, é legal essa questão, mas se você... Né, o que você faz? Se você ouve, consequentemente, naturalmente, você vai começar a falar. Você vai sentir um ímpeto de falar. Isso é legal, né? Você ouve do seu mestre, aquilo é tão bom que você quer dividir com os outros. E você falando, você se lembra. Na verdade, se o Siddhartha Maharaja, ele fala uma coisa muito legal, e quando você fala Harikatha, ou seja, os temas sobre Krishna, eles te deixam mais... você se concentra mais, na verdade, do que a própria Japamala. Quem já teve essa experiência, você que está cantando Japamala, geralmente viaja mais. Então, quando você está falando, ela viaja muito menos. Muito menos. Você está passando para os outros. A Japamala é uma coisa um pouco egoísta no bom sentido, né? Porque é você e você ali, né? Só. O resto você está passando para os outros. Então, Nama, o nome de Krishna, que não é diferente dele, Nami, ele parece que ele fica mais doce, mais misericordioso. Então, você fica mais absorto naquilo ali. Siddhartha Maharaj fala isso. Então, a gente está no terceiro, né? Shravana, Kirtana. Shravana, Kirtana, Smarana. Depois vem Pada, Sevana, servir aos pés de lótus. Archanam, adorar. Vandanam, que é oferecer preces. Dasyam, se tornar um servo. Sakyam, um amigo. E, por fim, Atmanivedanam, se entregar completamente. Então, esses são os, em síntese, né, a prática. Você pode fazer só um, mas muito difícil, porque um vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro. Ainda bem, né? Mas tem pessoas que, digamos, no caso do Srimad Bhagavatam, que o Prabhu sempre fala, todos os dias, é interessante, que tem o Shravana e o Kirtana. Então, Shukadeva Goswami, ele faz o quê? Ele faz o Kirtana. E Shravana, quem faz? Maharaja Parikshit, na sua forma plena, perfeita. Parikshit fica ali, completamente absorto. Shravana está ouvindo perfeitamente bem. E Shukadeva Goswami, Kirtana, glorificando Krishna. Então, é um bom exemplo desses dois. Então, desses 9 tipos de sadhana bhakti, que são descritos no Bhagavatam 7.5.23, por sinal, falado por Srila Prahlada Maharaja. Srila Rupa Goswami analisou esses 9 tipos, né, em termos das suas várias partes e subdivisões, e fez uma descrição elaborada, né, nesse livro que a gente citou, Bhakti Rasamrita Sindhu, e ele fez essa divisão, 64 subdivisões. É muito legal.
existe uma característica especial. Sadhana Bhakti é de 2 tipos, ou seja, essa prática é de 2 tipos. A gente já falou aqui, que é Vaidhi e Raganuga. Então, deixa eu ver se ele vai falar, vai explicar aqui, porque tem umas pessoas, assim, pelo menos, novas para mim. Então, eu falei, esses 9 tipos de Bhakti referem-se a Vaidhi Sadhana Bhakti, ou seja, Vaidhi divide de regras. Então, Vaidhi, em geral, que a gente faz, quase todo mundo faz isso, que você segue algo por um certo temor, porque é o correto a se fazer. Ou seja, a gente faz porque aquilo é o melhor para a gente. Nem sempre a gente faz com tanto gosto. Mas a gente sabe que se não fizer essa prática, a gente não vai obter a meta. Se a gente não fizer essa prática, a nossa vida não fica tão boa. Na verdade, a vida perde o sentido. Então, ou teme, né, cair na ignorância. Poxa, se eu não fizer, eu vou ficar na ignorância desse mundo de novo, vou voltar aqueles desejos, aqueles costumes que já não me dizem nada. E Raganuga, ele vai até falar aqui, Raganuga Sadhana Bhakti consiste no serviço interno a Krishna, nos sentimentos dos residentes de Vraja, e se adere exclusivamente à guia deles, né? Ficar sob a guia deles. O sadhaka, ou seja, o praticante, deve praticar o tipo de sadhana bhakti pelo qual ele é elegível, né? Pelo qual ele tem essa capacidade. Então, de novo, vai ter aquela pessoa que, em geral, é a gente, ou até mesmo quem ainda não alcançou Raganuga Bhakti, sadhana. Isso é super normal, super comum. E você faz, poxa, não cantei minha Japamala hoje, estou me sentindo mal, não estou me sentindo tão bem, minha consciência, isso a gente já está falando um nível um pouquinho melhor, tá? A consciência baixa, você fica mais preso às coisas desse mundo, né? Quem tem o costume já de muito tempo fazer essas práticas, você sente falta, né? Você vê que a sua consciência, ela realmente, parece que dá uma quedinha, não é interessante. Aí a gente faz mais por causa disso. Já o Raganuga, né, aquela pessoa que ela completamente ama Krishna, uma coisa espontânea, ele não vê mais como regra, né? Amanhã é Ekadashi, eu vou ter que não comer isso, não comer aquilo. Às vezes é meio difícil para um, para outro, fazer uma coisa, fazer outra, tolerar alguém, né? Fala, pô, tem que tolerar. Se Vaishnava é brabo de lidar, tem que tolerar esse cara. Mas tudo bem, fazer o quê? Né? Jaraga no Gabacta, ele vê, tá tudo perfeito, tá tudo bom, me bateram, tá bom, misericórdia de Krishna, né? Cara, tá falando mal de mim, fez uma fofoca, uma coisa que eu não fiz, eu já fiz em outra vida, é assim mesmo, raderade, né? Porque ele tá completamente absorto nesse humor dos Vrajavasis. Ele não vê mais Krishna como Deus, é o filho dele, é o amante dela. É outra história, né? Enfim, mas todo mundo começa pelo Vadibhakti, a não ser pessoas santas, né? Então, Lahiri fala assim, qual é a elegibilidade, né? É a de cara, a gente traduz como elegibilidade. Qual é essa elegibilidade? Determinada a respeito do sadhana bhakti. Então, Babadi fala assim, né? Como é que eu vou determinar isso aí? Quando o mestre espiritual considera que um sadhaka, um praticante fervoroso, está pronto para permanecer sob as regras e restrições do Shastra, ele primeiramente vai instruí-lo sobre Vaidhi.
quando ele considera que um sadhaka, um praticante, ele já tem a capacidade para Raganuga Bhakti, ele vai instruí-lo como realizar bhajana de acordo com esse Raga Marga, ou seja, o caminho de Raga. Raga é aquela sede constante por servir a Krishna, que nunca passa, né? Aquela vontade, né? Eu sempre falo aqui que cada poro de você, do eu, ele aspira como se fosse cada poro uma boquinha com sede para servir a Krishna. Por isso que chama esse sede de Ragatmika. O eu deles consiste nessa sede constante, insaciável de servir a Krishna. Eles querem servir a Krishna 25 horas por dia. Eles acrescentaram mais uma porque acharam que 24 é pouco. Então, tem umas práticas diferentes, e internamente também diferentes. E eu falei, como é que se reconhece essa capacidade? A Baba ele fala assim, uma pessoa é elegível para Vaidhi Bhakti quando ela deseja adorar Sri Hari de acordo com as regras e restrições do Shastra. Até interessante aqui, uma coisa interessante, que muita gente fala, hoje em dia eu acho que não muito, né? Regras e regulações. Regra e regulação é a mesma coisa. Né? Então, em inglês, a tradução rules and regulations quer dizer fazer e não fazer. Vem do sânscrito, mavyama e nyama. São coisas que você deve fazer e as coisas que você não deve fazer. Então, mas que a gente fala assim, regras e restrições. Tem que fazer, que não deve fazer, para alcançar essa meta. Né? Então, quando essa pessoa ela deseja adorar Hari de acordo com essas regras, do Shastra, claro, né? E ainda não experimentou o princípio da atração espontânea em seu Atma, ele é Vaidhi. Né? Agora, a pessoa que é elegível para Raghunaga Bhakti, quando ela tem uma inclinação espontânea por Hari Bhajana, né? Ou seja, isso já despertou no seu Atma, e ele não deseja estar subserviente, né, das regras do Shastra para adorar Sri Hari. Existe uma linha tênue entre um e o outro, né? Por isso que o guru que tem que determinar isso, não a gente mesmo. Eu acho que sou espontâneo, chora por Krishna, rola no chão. Isso é muito perigoso. Não vou servir, eu não estou ligado mais à regra. Conheço algumas pessoas, muita gente não. Fala assim, não, tem que servir quando tiver vontade. Né? Tem que tomar muito cuidado disso. Então, como é que a gente vai determinar se a pessoa ela está fazendo aquilo propositadamente ou ela realmente... A maioria está envolvida nos truques mentais, né? Porque a mente, ela, como a gente já falou anteriormente, né? Ela sempre está bolando um plano para não perder terreno, né? Porque ela sabe, esse mecanismo mental sabe que quanto mais prática você fizer, ela vai perdendo sua força, e a mente não quer perder essa força de controle do eu. Né? Então, ela vai bolar várias filosofias. A gente vê no mundo, quantas filosofias não são feitas por esse mecanismo mental para atrapalhar a gente no caminho da devoção. Então, a gente tem que ser bem cauteloso para não levar Raga Bhakti como um sentimentalismo mundano, uma coisa sentimentalóide, piegas. Então, tem que ficar olho aberto. Tudo bem? Tem alguma dúvida até agora? Está tranquilo? Quem quiser perguntar qualquer coisa, pode falar, tá? Porque eu acabo acreditando que todo mundo já está entendendo tudo, que é bom. Você não está entendendo tudo, acreditando, não. Entendendo. Tudo bem. Sem mãozinha, continuaremos. Aí o Lardi fala assim, Prabhu, então, vem cá, como ele é o guru dele, qual é o meu adhikara? Eu sou para um ou para outro? Né? Foi bem interessante. De novo, reforçando,
que no Jayavadharma, além de ter a filosofia em si, tem aquele entremeado do relacionamento também. Ele ensina a gente como a gente se relacionar com o mestre, como ser um bom discípulo, assim por diante, né? E ele fala, né, ele entendeu, ele fala, poxa, eu não posso determinar, então, por favor, você que é meu guru, determine qual é o meu adhikara. Eu ainda não fui capaz de entender a sua análise de Vaidhi Raganuga Bhakti. Aí o Babaji fala assim, se você examinar seu coração, você vai entender a sua própria capacidade. Né? Cuidado também com isso. Né? Você pensa que bhajana não é possível sem você se aderir aos princípios do Shastra? Essa pergunta. Eu penso, lá Ridífano responde, que vai ser mais benéfico me ocupar em sadhana e bhajana de acordo com as regras do Shastra. Ele foi bem honesto também. Bem, tudo bem que é um excelente discípulo e o outro um excelente guru. Então, a gente tem que analisar isso também. Contudo, me ocorreu, nesses dias agora, né, que Haribhajana é um oceano de doçura, de raça. Um oceano de graça. Gradualmente, pelo poder de Bhajana, eu seria capaz de saborear esse raça, né, essa doçura. Então, ele foi super honesto e falou, olha, que no momento é melhor eu fazer vibe, né, seguir essas regras, que esse é o correto, né? E com o tempo, só que eu vislumbrei que tem uma coisa além disso aí. E eu acho que eu posso, de forma gradual, chegar lá. Bem legal. A resposta dele, muito legal. Então, o Babaji fala assim, você pode agora entender que as regras chassas têm uma proeminência no seu coração. Portanto, você deve adotar a prática de Vaidhi Bhakti. No devido curso do tempo, o princípio de raga vai surgir em seu coração. Então, é interessante que a gente não deve pensar também que vou fazer esse Vaidhi Bhakti para sempre e vou ficar nele. Pode ser, isso não quer dizer que está errado, tem pessoas que vão ficar nisso e vão obter a meta deles, porque o eu deles tem um relacionamento com Krishna nesse estilo. Agora, em geral, na nossa escola, né, que a nossa escola é bem de Raganuga, Rupanuga ainda, né? A gente deve almejar isso aí, mesmo que a gente seja fraquinho. Mas a meta é sempre aquilo ali, nunca perder a meta. Isso que é legal. Né? Por mais fraquinho, mesmo mais incipiente que seja a nossa prática, meu Gurudev sempre falava, a gente sempre deve almejar essa meta suprema. Uma vez, meu Gurudev falou assim, que a gente teria que fazer um sadha que nem Raghunatha Dasa Goswami. Aí uma menina falou, mas Gurudev, isso é impossível. Não tem, Raghunatha Dasa era alto nível. Aí ele falou, não, mas você tem que almejar. Faz o que você fizer, sempre almejando aquilo ali. Não quer dizer que você vai conseguir. Porque Krishna, ele absorve a nossa intenção, né? Não é o nosso fato, não é o que a gente faz. É interessante que ontem a gente estava falando dos 10, aliás, os 20 significados. Eu estava contando a história de Putaná, porque Krishna fecha os olhos quando Putaná dá o seio envenenado para ele. Ele não vê Putaná. É até interessante, isso é legal para cada história de Putaná, é muito legal. E um dos significados é isso, que ele não vê as falhas. Né? Porque quando Putaná chega toda bonita, belíssima, Putaná linda, 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 que ela se transforma, né? ele fecha os olhos para as falhas dela. Então, o que é que ele faz? Ele suga
Ele tira o veneno dela, né, e aproveita a coisa mais bela que existe dentro dela mesmo. Né? Então, ela vem com uma beleza externa, né, mas por dentro ela quer matá-lo. Mas ainda por trás da feiura dela, de querer matá-lo, existe uma alma pura. Né? Então, né, Krishna ele vai sorver, na verdade, o que está lá por trás mesmo. A gente pode chegar no templo e dar sei lá, $1 milhão. Aquilo para ele não é nada. Mas o que está por trás daquilo ali, né? Hoje pode dar uma folhinha. Isso não quer dizer que o cara pode dar uma folhinha e tá cheio de mal intenção também. Intenções egoístas por trás também. Né? Quantidade e qualidade são relativas. Então, é assim, né? Então, vamos lá. Ao ouvir isso, Lahiri Mahashaya tocou nos pés de Babaji Maharaj, com lágrimas em seus olhos, e disse assim, por favor, seja misericordioso, instrua-me, né? De acordo com o que eu sou elegível aqui. Eu não quero discutir ou contemplar nada pelo qual eu não estou qualificado. Legal. Então, ele se botou lá naquele lugar dele, que não é para sempre, mas a princípio fica-se ali, né? Babaji Maharashaya, então, abraçou e pediu para ele que se sentasse. Lahiri, de forma muito humilde, disse assim, por favor, me instrua de forma clara qual tipo de bhajana eu devo fazer. Então, ele fala assim, o guru, né? Você deve praticar Harinama. Srinama Bhajana é mais poderoso que qualquer outro tipo de bhajana. Não existe diferença entre Nami e Nami, como a gente falou, né? Entre o nome e aquele que possui o nome. Se você cantar Nama sem ofensa, você rapidamente vai alcançar a perfeição da sua vida. Todos os 9 tipos de bhajana são automaticamente levados a cabo quando alguém faz Nama Bhajana. Quando uma pessoa pronuncia Srinama, ela se ocupa tanto em ouvir quanto em glorificar. Enquanto uma pessoa canta, ela também deve se lembrar dos passatempos de Hari e, internamente, deve servir aos seus pés de lótus, adorá-lo, oferecer preces a ele, servi-lo no humor de servo ou de amigo e oferecer o próprio eu a ele. Então, na verdade, o Nama compreende tudo isso. Lila, Guna, né, quando se fala Krishna. Já vi que tem umas canções de Bhaktivinoda Thakur que ele só fala o nome. Yashomati Nandana Brajabaronagara Gokularanjana Karuna. Né? Então, eles vão... fala, poxa, que canção simples. Acho que eu vou fazer também. Só põe um bocado de nome de Krishna. Mas, né? E aí? É simples essa canção? Não, não, não. Porque Bhaktivinoda Thakur, em cada nome, isso está contido. Os gunas, as qualidades de Krishna. A lila de Krishna. Né? Flauta de Krishna, amigo de Krishna. Yashoda Nandana, o filho de Yashoda. Tudo bem, a gente fala assim, pelo menos falando por mim, eu só vejo o nome. Mas Yashomati Nandana, né, o filho de Yashoda, uma pessoa que é Raganuga mesmo, alto nível, o que acontece? Ele vê logo que o jardim de Nanda Maharaja, né, Krishna engatinhando ali naquele jardim, Yashoda olhando para ele com os olhos, né, cheio de lágrimas, o seio já saindo leite, né, dela. Ela completamente absorta em Krishna, cozinhando para Krishna. Ele vê toda essa cena. Na verdade, ele está lá, ele já está nessa cena. Pode estar como uma aia de Krishna, pode estar fazendo qualquer coisa ali com Krishna.
Então, ele já entrou naquilo ali, né? É diferente que eu como, só vejo aquele nome. Então, Lahiri fala assim, meu coração está assim, ávido, ficou ávido. Ó, mestre, por favor, não demore em conceder sua misericórdia a mim. Babaji fala assim para ele. Você deve sempre cantar esses nomes sem ofensa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? Então, esses 16 nomes de Krishna, de Radharani, eles são divididos em pares, em 8 pares, e cada par desses, como a gente já falou, está de acordo com uma época do dia em que Radha e Krishna se encontram, os passatempos de Krishna. Então, vem desde 3h36 até as 6 da manhã, e assim por diante, que é um Nishanta Lila, quando eles acordam, e o dia deles começa a acontecer. Então, essa pessoa em Ragano canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. No primeiro par, ela já vê Radha e Krishna acordando. Quem sabe tem uma manjari que está olhando ali. As manjaris são as voyeurs originais. Como elas são muito jovens, elas podem entrar em locais onde as golpes mais velhas não entram. Então, elas não são voyeur, como o voyeur aqui, né? Ele fica olhando aquelas cenas para usufruir. Elas ficam olhando aquilo ali para servir. Ver se a lila de Krishna está acontecendo de acordo. Às vezes, Krishna está dançando com Radharani. Está dançando, eles estão assim. E a tornozeleira de Radharani, ela se parte. Mas ela se parte do quê? Porque a tornozeleira de Radharani, ela também é consciente. Ela é uma serva de Radharani. Ela tem consciência. Então, ela em êxtase, ela... Krishna é chamado de Mukunda. Mukunda é aquele que dá a liberação. Não é nome muito doce. Né? Porém, as golpes vêm tudo doce. Os olhos dela são todos doces. Prorada. Então, Mukunda também é aquele que dá o êxtase, que faz com que a tornozeleira de Radharani se parta. De tanto êxtase. Então, aquilo ali, essa tornozeleira, ela ajuda a dar o ritmo da dança. Às vezes, uma menina, essas meninas que estão olhando aquela dança, elas vão, para não quebrar todo aquele ritmo, elas vêm dançando também, entram ali, e de uma forma muito hábil, ela conserta, sem atrapalhar a dança. Conserta a tornozeleirinha de Radharani. E Radharani dá só um olhar de sorlaio para ela, assim, ó. E ela fala, pô, essa é a perfeição da vida. Você vê Radharani. Né? Então, tem uma comunicação entre os olhos. Tudo entre eles é muito especial. Né? Srila Gurudeva contava muitas histórias. Assim. Outros acharyas, claro, também. Né? Especialmente Rupa Goswami. Como é que é o dealing, né? o relacionamento deles. Né? Aquela coisa doce, que é a ver de forma velada, que eles chamam crooked, né? Que Krishna, assim como Krishna ele é sinuoso, né? Tem 3 partes, tanto que ele é chamado Tribanga, né? Tem 3 partes curvas, porque o amor é assim, é sinuoso. Tudo em Vrindavan é assim, o rio Yamuna, ele anda assim, as árvores no Sevacunja são assim, tudo é sinuoso, nada é muito direto. Né? Então é difícil, se você querer botar algo sinuoso numa coisa reta, muito difícil. Então, eles dizem assim, que é bonito isso, que o nosso coração, né, é difícil encaixar Krishna ali dentro. A gente não entende isso aí. Mas se ele encaixa ali, ele nunca mais sai, porque ele fica preso pelas
sinuosidade dele, pelas velocidades de Krishna. Né? É muito legal. Enfim. Então, ele pede para o Lahiri cantar esse Mahamantra, né? E fala assim, enquanto ele recitava esses nomes, Babaji colocou Tulasi Mala nas mãos de Mahasha, Lahiri Mahasha. Então, aqui acontece Diksha mesmo, verdadeiro Diksha. Né? Ele canta, não teve cerimônia de fogo, tudo, mas lembrando que eles são renunciados, Babaji bem renunciado. Então, ele acaba de iniciar Lahiri Mahasaya. Enquanto ele pronunciava os nomes e acariciava, né, as contas da mala, né, Lahiri Mahasaya chorava, assim. Muito legal. Teve um sannyasi que ele fala uma coisa bonita, que quando a gente canta, tem vários significados. Quando a gente está passando as contas, o que está acontecendo? A gente está massageando os pés de Chaitanya Mahaprabhu. Né? E é engraçado, que outro dia até falei com o devoto, está aqui a Dapamala, né? Tem gente que começa a sacudir, né? Porque às vezes a mala, ela fica meio enrolada, né? Quem tem a prática, acho que já viu que às vezes enrola. Na verdade, são as golpes que estão fazendo alguma coisa com Krishna ali dentro, e a pessoa fica assim. Uma vez meu Gurudeva viu uma pessoa fazendo isso, que é muito comum, né? Balançando, e fala, não, pare com isso, você não pode fazer isso. Né? Está existindo a dança das golpes, né? Esse saquinho mágico, que é o Gomuka, né? Um saquinho de japa, a gente chama, mas o nome dele é Gomuka, né? O rosto de Govinda é Go, e assim por diante, a boca de Govinda, a boca dos Brahmanas, enfim. Ali é o nosso caldeirão mágico. Tem o caldeirão do Asterix ali onde você toma aquilo e fica forte, né? Então, esse é o nosso caldeirão mágico, nosso saquinho mágico, onde a dança, a raça acontece ali. Então, as golpes estão ali dentro. Né? E Tulasi, quem é Tulasi? Tulasi, ela é Yogamaya. Yogamaya também é chamada Gatana Shakti, aquela que faz o impossível possível. É a nossa alquimista. Então, dentro desse saquinho está acontecendo uma alquimia ali. Né? O mundo transcendental está dentro daquele saquinho ali. Né? Está tendo uma transformação ali. Ebulindo, como se fosse um caldeirão, embolido de graças. Assim. Então, muito interessante. Então, ele justamente acariciava a Japamala. Prabhu, posso fazer uma pergunta? Claro, minha jovem. Então, aí quando está esse nó no saquinho da Japamala, como é que a gente desfaz esse nó? Como devemos proceder para desfazer esse nó? Você tira e desfaz ele. Então não sacode, tem que só tirar, não pode... É como se estivesse sacudindo as golpes, balançando a coisa. Ok. Beleza. Então, é que as golpes, elas, dentro da dança, você lembra que a gente falou que vem outro e faz essas correções? Às vezes, o que acontece? Elas fazem algum tipo de lila ali entre elas. Por isso que dá aquela quebradinha ali, dá aquele negócio assim. Sabe-se lá o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo lá. Muito lindo. Algumas coisas lá de... Então, é bem legal. Nosso caldeirãozinho. Haribo Prabhu, já sacudi muitas golpes. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Tô rindo muito aqui. E eles são assim, né? A gente não sabe nada. Mas eles ajudam a gente, né?
A gente faz umas coisas bem, a gente não tem essa educação Vaishnava, né? Difícil. Mas a gente vai aprendendo, né? Aos pouquinhos, gradualmente, a gente vai chegando lá. As golpes, desculpam, gente. Travou aqui para mim. Está travando para vocês também? Sim, Matadi, tá travando também. Uhum. Tá. Uhum. Também o pessoal está falando aqui que travou de geral. Vou falar com ele aqui, peraí. Às vezes ele pode estar continuando conversando com a gente, né? Vou ver aqui. Tô falando para ele que a gente não está escutando ele mais. Já coloquei aqui escrito para ele saber que ele estava online. Acho que ele vai tentar voltar, vamos ver. Oi, Radê. Tá todo mundo ouvindo? Radê. Sério. Estou A ouvindo. internet deu um piripaque aqui, de vez em quando, muita doçura, não aguentou a internet. A conexão não aguentou. É muita doçura aqui, deu são os sintomas de êxtase que a pessoa desmaia, né? Então, enfim. Desmaiou, a internet desmaiou. A internet desmaiou, não conseguiu. Enfim. A internet está mais avançada que a gente aqui, ela desmaia, a gente continua aqui. Enfim. Então, continuando, eu estou continuando aqui do celular, que apesar de a internet está aqui, mas não está. E a tinta beda tata, vai entender. Enfim. Então, vou continuar, que ele estava justamente, a gente estava falando justamente sobre cada conta, que é uma GUP, na verdade, tem essa analogia que se faz como uma vitamina, uma pílula, que tem que ser engolida com água. Então, quando você chora realmente, né, você chora de saudade de Krishna, é como se cada conta ela fosse sorvida de uma forma melhor. Que o choro que é a água que você está tomando, essa vitamina, essa pílula, né? E é o que ele está fazendo aqui. Né? Então, o Harinama vai entrar mesmo, vai nutrir nele. Então, ele fala assim, Prabhu, eu não posso descrever a felicidade que eu experimentei hoje. Dizendo isso, ele cai inconsciente aos pés de Babaji, olha só, devido ao intenso júbilo que ele está sentindo. Mas Babaji segura-o de forma muito afetuosa. É muito bonito, né? Após um longo período, Lahiri Mahachaya recobrou sua consciência e disse assim, hoje eu me sinto assim, bem-aventurado. Eu nunca experimentei tal tipo de felicidade. Né? Então, Babaji Mahachaya diz, grande alma, na verdade, realmente, você é abençoado mesmo, porque você fervorosamente aceitou Sri Harinama.
você também me deixou afortunado. Olha, exitoso. É legal, né? Então, o próprio guru fica satisfeito quando o discípulo vira guru, né? Na verdade, diz que o verdadeiro guru, ele não tem discípulo, ele tem gurus, né? Ele não faz discípulo, ele faz gurus. A partir desse momento, Lahiri Mahasaya foi capaz de ficar em seu kutira sem nenhum medo. Se ele está fazendo referência, porque ele estava com medo por causa da cobra, quem acompanhou sabe que teve esse incidente. E ele começou a cantar Shri Harinama na sua mala. Alguns dias se passaram dessa forma. Ele agora já aplicava, né, Tilaka, Gopichandana, nas 12 partes do seu corpo, e não comia nada que não fosse oferecido a Krishna, né? E olha que loucura, né? Que loucura não, que lucidez, na verdade. Ele, diariamente, ele cantava 2 lakas. Você sabe o que é um laka? É uma medida na Índia, né? Opa, deixa eu desligar aqui que voltou. Desligar aqui do celular que estou fazendo. Alô? Prabhu, tá dando muito eco. Eu tô vendo aqui. Oi, agora voltou. Então, ele cantava 200 lakas, desculpa, 2 lakas, que dão 200.000 santos nomes, que vai dar 116 voltas. Em geral, a pessoa canta 16, ele cantava somente 100 a mais. Mas isso é interessante, né? Porque, assim, praticamente impossível para a gente no momento. Se você contar, tem gente que leva 10 minutos cantando uma volta na Japamala, né? Pô, como é que ele vai? 116 é o dia todo, não vai comer, né? Mas esse tipo de pessoa, quando eles cantam, não é como a gente, aquilo flui, é uma coisa que vai fluindo, que Krishna, na verdade, está dançando na língua deles. Então, isso não fica preso ao tempo. Você vai contar, se você fizer uma conta, dá 5, praticamente impossível essas coisas, né? Então, já é uma coisa mística, já não é uma coisa física. Por isso que eles são capazes de cantar isso, às vezes cantam até mais. E sempre que ele via um Vaishnava puro, não necessariamente puro no sentido aqui de ser uma pessoa pura, mas que age de forma pura, não mistura nada, né? Ele oferecia Dandavata Pranama, que é aquela, né, referência, né? Dandavata é como uma vara. Todo dia, antes de fazer os seus deveres,
ele costumava oferecer Dandavata Pranama ao Paramahansa Babaji, que é o mestre dele, né? Ele sempre servia seu guru e não tinha mais nenhum gosto por conversas mundanas, né? Ou por mostrar sua maestria no canto, que é quem acompanhou, né? Sabia que era um estudante, não, já era um mestre, cantava muito bem, assim por diante. Então, um dia, após oferecer Dandavata Pranama a Vaishnava Dasa, né, ele falou assim: Prabhu, o que é Prayojana Tattva? Babaji respondeu: a meta máxima da diva, conhecida como Prayojana Tattva, é Krishna Prema, né? O amor a Krishna, servir a Krishna. Quando uma pessoa pratica sadhana constantemente, o bhava, esse sentimento, eventualmente irá acontecer, irá surgir. E quando esse bhava estiver plenamente desenvolvido e completo, ele é chamado de prema, como a gente já falou anteriormente. Prema é a função eterna da diva, é sua riqueza eterna e sua meta eterna. Somente na ausência de prema é que a diva se submete a vários sofrimentos nesse mundo. Não existe nada maior que prema por Krishna, já que o próprio Krishna é controlado por prema. Então, o controlador supremo é controlado pelo amor das pessoas em relação a ele. Prema é o tato espiritual completo. Quando Ananda, o êxtase espiritual, se torna extremamente condensado, né, ele é conhecido como prema. Então, né, prema é justamente o Ananda, é bem-aventurança mais condensada, como o leite. Né, você põe o leite no fogo, você mexe, ele fica muito líquido. Quanto mais açúcar você vai botando, ele vai engrossando, até ele virar o doce de leite, que é o prema. Então, Ananda é considerado como se fosse o leite, e prema, o doce do leite. E Lahiri diz que chorando, Lahiri chora. Legal. Será que eu posso me tornar um candidato adequado para receber prema? Babaji, né, abraçou Lahiri Maharshi e disse: olha, em poucos dias você já se converteu seu sadhana bhakti, bhava bhakti, então é certo que muito em breve Krishna vai conceder sua misericórdia a você. Interessante que ele também fala que não sou eu que vou conceder, né? Krishna vai conceder. Ouvindo isso, Lahiri Maharshi ficou assim, engasgado, né? Com a voz embargada de êxtase, e rolou no chão, né? Aos pés de Babaji Maharshi, exclamando assim: meu Deus, não existe nada além do Guru. Ai de mim, o que é que eu fiz durante todo esse tempo? Gurudeva, você misericordiosamente me resgatou do poço escuro do desfrute material. Então, isso é bem interessante, que ele mostra essa entrega total, né? Quando a pessoa rola no chão, meninos não façam isso, meninos também não. Isso é uma coisa espontânea que ele fala, né? Que justamente o guru, quando ele passa, ele deixa suas pegadas indeléveis. Né? Qualquer passo que o guru, né, um Vaishnava mesmo, a alto nível, ele sempre deixa impressões indeléveis no coração de todo mundo. Então, quando você rola no chão, como você grudasse ainda no seu corpo, no teu eu, todas essas impressões que ele deixa. Muito bonito. E aqui acaba o 4º capítulo de Java Dharma, que é intitulado Vaishnava Dharma e Nitya Dharma. Então,
A semana que vem a gente vai começar o 5º capítulo, que é Vaidhi Bhakti, é eterna. E a gente vai entrar em outra história. Vai ser bacana aqui. Já, que horas são? 7h41. Então, a gente sempre fala aqui que é legal, depois que a gente ouvir essas coisas e ler, né, os catais, a gente regurgitar sobre isso. Fazer vichara, né? Falando, meditar nisso. Por isso que é bom, é legal. O Prabhu sempre faz aí também de manhã, que já é como um banho, né? Assim que a gente acorda, a gente toma logo um banho. Ficar desperto, limpinho. Então, assim que a gente acorda, ouvir Harikatha já deixa a gente mais desperto e limpinho para o resto do dia. Né? Durante o resto do dia, a gente trazer aquilo com a gente. Descartar. Foi dito isso assim hoje, eu passatempo, pererel. Como o contrário é ruim. Né? Tem gente que já acorda, já liga o rádio, já ouve notícias, lê jornal, sei lá o quê. Não é bom, porque o resto do dia, mais ou menos, é regido por aquilo ali. Então, as primeiras horas da manhã são as melhores para a prática espiritual. Né? Quem faz Mangalarati, canta Japamala, ou faz tudo isso, que é melhor ainda. Então, é bom a gente levar isso, é o nosso breakfast. Diz que a primeira refeição do dia é mais importante, os americanos sempre falam isso. Então, a primeira refeição mental é mais importante. Mental e emocional. Então, é isso. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa... Neida. Jai Naida Haribo Neida Ji. Se estiver tudo tranquilo, podemos ir adiante. Radhe, Radhe. Prabhu, uma pergunta, por favor. A gente vem as reverências, Prabhu, reverência a todos aí. Reverência. A gente vê esses personagens, né, do Jaiva Dharma, que eles rapidamente evoluem aí, como o senhor leu, né, de Sadhana Bhakti para Bhava Bhakti e daí para Prema Bhakti, né? E a gente não vê isso comumente, né? É raro encontrar alguém já em Bhava Bhakti, né? E mais raro ainda em Prema Bhakti. Daí, como é que isso é... A gente sabe que é possível porque esse Bhaktivinoda Thakur, de alguma forma, está descrevendo isso que é possível. Mas como isso é possível? Ou isso são exemplos, assim, para condensar e na verdade, as coisas são mais lentas, mais graduais? Como é que é, Prabhu? Uma vez perguntava para a Sheila Gurudev, meu Gurudev, se isso aqui era uma novela, uma coisa que Bhaktivinoda Thakur inventou, assim, né? Ele escreveu mesmo. Ele falou que não, que isso ele visualizou, isso, que isso, o Jaiva Dharma, realmente, esses encontros todos aconteceram, são verdade, e ele visualizou isso. Né? Teve um darshan chamado e ele viu tudo isso aqui. Então, isso realmente aconteceu. A gente lembra também que quando Chaitanya Mahaprabhu vem, eles também se convertem muito rápido. Então, tem épocas que isso acontece, é uma coisa pontual, se você vê que é só num ponto da Índia, e essas pessoas, muitos deles já trazem esse sukriti fortíssimo, por isso que é muito rápido. Né? Então, para ele escrever isso aí, ele visualizou algo que realmente aconteceu, que é pontual, de novo, e ele, para colocar aqui, dizendo também que isso é possível, quando ele escreve isso. Mas eu também fiquei espantado, falei a primeira vez, caramba, é muito rápido, todo mundo aqui é muito rápido. Né? Mas isso é possível. Muitos aqui provavelmente são companheiros de Mahaprabhu também. A gente vê que o outro Babaji, o Premadas Babaji Maharaja, ele já estava sob a tutela de um companheiro de Mahaprabhu. Né? Isso é recente, depois que Mahaprabhu veio, esses acontecimentos são bem recentes. Ou seja, ele foi o Nrsimhananda Brahmachari, que ele encontrou, era alguém que já estava com Mahaprabhu, que ficou, né, que era servo de Mahaprabhu. Então, provavelmente, né,
são pessoas que talvez sejam já companheiros de Mahaprabhu, e outros já têm um Sukriti muito forte, porque estão na companhia deles. Então, isso é possível, mas, como você disse, isso não é comum. Mas aconteceu numa época muito recente, depois que Mahaprabhu foi embora, pelas descrições que a gente vê. Né? Mas, realmente, eu fiquei, também a primeira vez que eu li, eu falei, caramba, que beleza. Né? E também está ensinando a gente que, né, além de ser possível, mostra, né, a avidez de cada um. Né? Vê que o Lahiri Mahachaya, ele fica muito ávido depois que encontra com esses mestres. Então, são pessoas de outro nível, né? São exemplos de pessoas que têm um nível muito avançado e que a gente tem que aspirar a ser como eles. Mas, realmente, a gente não vai ver isso, né, à torta e direita por aí. Especialmente por aqui, né? Em terras tupiniquins e tudo mais. Na Índia, eu já vi, já soube, na verdade, não vi, mas pessoas que se entregaram muito rápido, talvez não tanto nesse ritmo. E a gente vê nos exemplos menores também que tem pessoas, até aqui mesmo, que já, óbvio, de novo, não nesse ritmo, mas se entregam muito fácil, porque já trazem de outras vidas também. Né? Tem gente que fica, caramba, você está 30, 40 anos e o outro ali tem, sei lá, 20 anos de idade mesmo. Conhece há 2, 3 anos, já te passou, está lá na frente. E a gente com 30, 40 anos de prática, né? Meio fajuta a prática, tudo bem. Ainda está lá capengando. Então, são proporções diferentes, né? Mas é possível, porém não é comum. Né? Espero ter respondido. A gente tem que aspirar, né? Um dia chegar lá. Ser que nem eles. Olha, tem Sangue Devidata, que eu nunca ouvi falar. Pessoa nova aí. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Hoje tinha bastante gente até, umas pessoas que eu nunca vi. Então é isso, se está tranquilo. Não vê mais nada. Podemos acabar por aqui. A internet acho que está mais lenta aqui comigo também, não sei o que aconteceu. Mas está devagar. Prabhu, gratidão, Hare Krishna. Adê.